Olá, muito bem-vindos. Hoje vamos ter uma aula muito especial, onde a gente vai poder fazer uma reflexão muito importante, que é como possibilitar um diálogo, como possibilitar uma comunicação entre a nossa mente e o nosso corpo. Ou aquela velha premissa, quem eu privilegio, a razão ou a emoção? Como é que a gente faz o nosso coração e a nossa mente falarem? Sobre tudo isso que envolve essa comunicação, que envolve essa tentativa de buscar uma resolução interna da nossa existência, é que vai se tratar essa aula de hoje. Porque a gente vai falar de focalização. Mas que raios é focalização, Cecília? Eu acho muito interessante quando eu venho trazendo esse tema aqui nas redes sociais e quando eu converso com as pessoas, quando eu troco com as pessoas e me perguntam o que você faz? Olha, eu ensino profissionais da área do desenvolvimento a focalização. O que é focalização? É de comer ou de passar no cabelo? E por isso eu gostaria de hoje aprofundar a reflexão sobre ela, sobre essa ferramenta tão poderosa, sobre essa ferramenta tão transformadora e sobre a possibilidade que ela nos dá de promover essa interseção, essa comunicação da nossa mente em relação ao nosso corpo, em relação ao que a gente sente. Muitos de nós fala sobre a dificuldade que é tomar decisão, sobre a dificuldade que é de lidar com as próprias emoções, de lidar com o que sente, de lidar com a própria ansiedade. Muitos de nós vivencia verdadeiras guerras internas, de querer fazer uma coisa e não conseguir, e por não conseguir, ter todo um diálogo interno bastante crítico, bastante severo, bastante pesado, e não saber como sair disso, mesmo buscando algum tipo de solução há muito tempo, né? E quando eu falo muitos de nós, não estou dizendo apenas pessoas que não são da área do desenvolvimento humano, ou que não são profissionais, que não são terapeutas, que não são psicólogos. Nós, terapeutas, nós, psicólogos, nós, coaches, nós, qualquer profissional dessa área também vivenciamos isso. Nós também temos os desafios de lidar com toda essa vivência humana, de ter um mundo interno, ter toda uma vivência que envolve o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer, nossas frustrações, nossas dores, etc. E nós trabalhamos nessa área, né? Então, o fato de trabalhar nessa área não nos isenta de termos contato com isso, vivenciarmos isso e termos constantemente que lidar com isso. O que muda em relação a quem não é da área é que, para nós da área, nós temos a tarefa de saber, né? Nós precisamos ter a habilidade, nós precisamos ter ferramentas, nós precisamos ter processos para lidar com o que é nosso, para que sejamos melhores profissionais, mais eficientes, mais competentes, mais capacitados a lidar com as questões que os nossos clientes trazem. Então, a única diferença é essa, né? Porque ser humano implica em ter um mundo interno, implica em vivenciar um mundo subjetivo, implica desenvolver habilidades para lidar com isso. Então, sabendo de tudo isso, a focalização ela foi desenvolvida com a ideia de buscar compreender, com a pergunta feita pelo seu criador, que foi o Eugene Gendley, de o que faz com que processos em psicoterapia tenham sucesso e o que faz com que processos em psicoterapia não tenham sucesso. Qual é a diferença entre o processo que tem sucesso, que gerou a transformação que foi buscada, e o processo que não tem sucesso? Foi através dessa reflexão, desse questionamento, da busca dessa resposta, que a focalização foi desenvolvida pelo seu criador, o Dr. Eugene Gendley. Eu vou dar uma aula, vou gravar uma aula para vocês, só falando dessa pesquisa do Dr. Eugene. Então, hoje eu quero falar especificamente da focalização e dessas qualidades que ela traz,
como ferramenta, como instrumento que desenvolve a ferramenta da nossa percepção e possibilita uma vivência com o que a gente é, com o que a gente sente, com o que a gente percebe, muito mais plena, muito mais tranquila, muito mais direcionada, né, em relação ao que realmente faz sentido para cada um de nós. Então, nessa busca que o Dr. Eugene fez, ele desenvolveu uma pesquisa de larga escala nos anos 50, foram ouvidas mais de 1000 sessões, buscando compreender essa diferença. E foi percebido, através da pesquisa, o que foi surpreendente para os pesquisadores, que a diferença não estava na técnica, não estava no terapeuta, a diferença estava na maneira como a pessoa, o cliente, lidava, se relacionava com a questão, como o cliente falava sobre a questão. E essa maneira do cliente falar sobre a questão era apenas a ponta do iceberg, porque a maneira como o cliente falava sobre a questão mostrava se ele estava apenas tendo uma percepção mais racional, mais lógica, mais analítica, mais intelectual da questão, ou se ele estava falando sobre a questão dele a partir de buscar palavras, de sentir como aquilo estava sendo vivenciado naquele momento no próprio corpo, de se referir ao próprio corpo em relação àquela questão. E quando o cliente, ao falar da questão, tinha esse comportamento ou tinha esse relacionamento com a questão, esse cliente, no processo terapêutico, estaria mais para frente no grupo dos clientes que eram bem-sucedidos em psicoterapia, que tinham conseguido alcançar aquilo que foi buscar no seu processo. E os clientes que não faziam essa referência, que não tinham esse contato com essa instância da questão, eram os clientes que acabavam mais para frente demonstrando estar no grupo dos clientes que não eram bem-sucedidos na sua psicoterapia. Essa é uma maneira resumida de falar da pesquisa. Pois bem, ao falar isso, quando o Dr. Eugene percebe que a diferença que faz a diferença está nesse contato com a experiência sentida da questão, com a percepção sentida, ele começa a desenvolver um método para que então qualquer pessoa pudesse levar a atenção para essa percepção sentida, e a essa percepção sentida ele deu um nome, chamou de Feldsense, para que as pessoas pudessem aprender a ter um Feldsense a respeito da questão, e ao fazer isso, estarem realmente na instância onde a mudança acontece. E foi fazendo isso que ele desenvolveu um método que ele deu o nome de focalização, para que todas as pessoas pudessem ser bem-sucedidas nos seus processos de transformação, de desenvolvimento, de mudança, né, de ampliação de consciência, fosse a questão que a pessoa estava buscando na sua psicoterapia. Pois bem, quando ele desenvolveu esse método, ele procurou ensinar o caminho para que nós pudéssemos, para que fosse possível, trazer de maneira consciente, trazer de maneira intencional a nossa atenção para o nosso corpo e para como o nosso corpo está vivenciando aquela questão, trazendo uma maneira de compreender a parte implícita da questão, ainda não consciente, que está gerando aquele bloqueio, aquela limitação, aquela dor, aquela vivência que a pessoa está trazendo. Então, a focalização é esse ato de levar a atenção consciente, um ato interno que possibilita iniciar, entrar em contato com a instância implícita que existe em nós, e ao fazer isso, a gente começa a possibilitar novos caminhos de percepção e compreensão e mudança em relação àquilo. E o que é muito bacana da focalização é como ela é baseada nas habilidades que nós temos, né? Pessoas fazem isso naturalmente, faziam isso naturalmente, e ele percebeu isso na pesquisa,
e o que ele fez foi mapear o que elas faziam, que levava a esse sucesso, a se sentir bem-sucedido em relação ao que a pessoa está buscando, essa habilidade existe em todos nós. Então, quem já sabia fazer, aprendeu, passa a ter a possibilidade de compreender o que eu faço e como eu posso fazer de maneira intencional, e quem não tinha essa habilidade espontânea ou não lançava a mão dessa habilidade espontânea, teria a oportunidade de desenvolver. Todos nós temos muitas habilidades em nós não conhecidas, porque não são praticadas, né? Então, não é algo criado, não é algo incorporado, não é algo que você vai, quando você aprende a fazer focalização, não é algo que você está implantando em você. Você está levando habilidades inatas que existem em você, intrínsecas do seu corpo, para uma intenção, para um treino de habilidade que vai possibilitar você não só ter mais autoconhecimento, mas também, através desse autoconhecimento, através desse caminho, realmente vivenciar aquilo em você mudar, aquilo em você encontrar um novo jeito de existir. Então, quando a gente fala de focalização, a gente está falando de uma habilidade humana, existente, que depende da nossa intenção e que, ao ser aprendida, possibilita acessarmos a instância de onde a mudança acontece, a partir de onde a mudança acontece. Quando eu digo isso, talvez você já tenha experimentado muitas vivências na sua vida ou presenciado muitas vivências dos seus clientes, onde a pessoa sabe o que ela quer, por que que ela quer, o que ela quer mudar, por que ela quer mudar, o que está difícil para ela, aonde dói, desde quando começou, quais são as causas, e essa pessoa se esforça, busca vários meios e ainda assim aquilo parece não mudar. Seja uma emoção, seja um comportamento, seja um funcionamento, seja a realização de um projeto, seja a realização de uma meta. Então, talvez você tenha já vivenciado toda a sensação que isso traz, ou já tenha presenciado através do seu cliente. E talvez você também já tenha tido a sensação que, poxa vida, por mais que essa pessoa faça, por mais que ela se empenhe, por mais que ela busque, por mais que ela elabore, que ela encontre as causas, que ela saiba de onde isso vem, como que vem, por que vem, etc., nada disso está realmente levando ela para um próximo nível, tirando dela desse estado. Isso é tão verdade que a gente nunca para de se desenvolver, nunca para de notar que essas ferramentas do desenvolvimento humano, né, essas teorias da área do desenvolvimento humano, essas sugestões de caminhos para o desenvolvimento humano, estão sempre se renovando, estão sempre aparecendo novas teorias, novas formas, buscando o quê? A possibilidade de que nós, através da nossa vontade, através da nossa intenção, possamos mudar aquilo em nós que não está indo bem, principalmente na área subjetiva. Uma emoção é uma área subjetiva, um comportamento recorrente que não é bom, que é autodestrutivo e ainda assim é mantido, em que instância que isso está? Que por mais que eu saiba que esse comportamento não é bom, eu ainda o faço. Então, o fazer, ele é motor. Eu tenho uma ação, né? O meu corpo está fazendo, eu estou fazendo. E a minha cabeça está dizendo que isso é errado. Por que esses dois não estão conversando? Por que não existe um acordo? Por que não existe uma conversa? Existe uma sintonia e uma coerência entre essas duas instâncias do meu ser. Por que é tão difícil que, por mais que eu saiba que comer tal comida me faz mal, ou que é melhor eu comer a outra comida, ou a atividade física, ou, enfim, ou aquele relacionamento que é tóxico, por mais que tudo isso aqui saiba, eu ainda ajo
em direção contrária a isso. Então parece que existem mais de um eu. Muitos de nós já teve essa sensação. E você também talvez já tenha ouvido isso muito nos seus atendimentos, no seu trabalho com pessoas. Então, como promover essa ligação, que não é possível? É isso que eu chamo de guerra interna. Porque além de ter essas duas instâncias agindo em direções opostas ou diferentes, existem outras instâncias que é toda uma crítica interna atuando também nisso. Seja porque está fazendo, seja porque não está fazendo. E aquele bolo em nós e todo um senso de estar sem saída, não saber o que fazer, como lidar com isso, como transformar isso. Então, a focalização, ela é uma ferramenta que nos ensina a criar essa comunicação, onde a nossa mente começa a compreender o nosso corpo, começa a compreender esses funcionamentos, começa a desenvolver a habilidade de perceber do que está vindo, de onde está vindo esses funcionamentos, e ao entrar em contato com essa instância, abre-se a possibilidade de uma mudança real. E principalmente, abre-se a possibilidade de uma vivência sem guerra, sem briga interna, sem tanta pressão interna, sem tanta cobrança interna, sem tanto aperto interno. Começa a se abrir a possibilidade de uma existência onde nós estamos em paz no momento em que estamos vivendo. E passamos a ter principalmente a habilidade de ouvir através desse senso interno o nosso próximo passo. A gente começa a ter direção a partir de uma informação mais completa do organismo total que somos e não tão parcial, não privilegiando apenas um lado do nosso organismo, não valorizando apenas um lado do nosso funcionamento em detrimento dos outros, em detrimento de toda uma outra instância cheia de recursos, cheia de possibilidades, cheia de informações e que fica simplesmente não utilizada, um arsenal de recursos não utilizado, porque nós aprendemos que essa instância não é importante. E que instância é essa? É essa instância subjetiva, é essa instância que compreende como eu sinto o meu corpo, como eu me relaciono, como o meu corpo se manifesta em relação à vida. É a instância que não está só dentro da vivência 2 e 2 dá 4, só a razão ou só a lógica. Lógico que nós, quando falamos de focalização, não estamos de maneira alguma, menosprezando ou tirando a importância da nossa mente cognitiva e de todas as habilidades que ela compreende. O que nós estamos aprendendo é a utilizar essa mente cognitiva como um recipiente que ampara a alquimia, que ampara a vivência em relação ao que eu sinto, que ampara a conversa com essa instância onde eu sinto, as minhas instâncias subjetivas, inconscientes, pré-conscientes, e ao ter esse material vivenciado a partir dessa instância, esse recipiente tem condições de se direcionar melhor. Então, dentro dessa ordem onde eu sinto, eu percebo e então eu posso elaborar. Se eu busco apenas elaborar, sem entrar em contato com o que eu sinto, com o que eu vivo nesse corpo, nessa instância, fica muito difícil haver essa comunicação ou essa interseção ou esse funcionamento mais integral. E o que nós queremos é o funcionamento integral, uma vez que existe tanto potencial, uma vez que existe tanta informação em nós, né? O nosso corpo, quando você pensa numa pessoa, por exemplo, que você gosta, se você fechar os teus olhos agora e pensar nessa pessoa, ele tem uma sensação a respeito dessa pessoa, que dentro dessa sensação
tem um monte de informação, desde memórias, desde experiências, desde vivências, sentimentos, emoções, e você experimenta isso de uma maneira sentida, como se fosse um resumo a respeito dessa pessoa. Se você também fechar os seus olhos agora e pensar numa pessoa que você não gosta, seja pelo motivo que for, que você não curte, que você não se dá bem, que você tem mágoa, que seja o que for, ou até mesmo pode ser uma celebridade, um artista que você não gosta. Se você traz à mente essa pessoa, o seu corpo experimenta uma vivência completamente diferente em relação à primeira vivência que eu sugeri que você levasse a sua atenção. Então, dentro dessa sensação, em relação à pessoa que você não gosta, também tem um mundo de informações. Ou seja, o nosso corpo, ele é inteligente, ele tem vivências e ele tem processamentos completos, cheio de informações. E que não é linear, que não é, bullet points, né? Esse, depois esse, depois esse, depois esse. É um saber completo, através da percepção sentida, através daquilo que você sente em relação ao tema que você leva a sua atenção. É desse lugar que a gente está falando, é dessa instância de informação que nós estamos falando, quando nós estamos nos disponibilizando a aprender, então, a ouvir essa instância cheia de informação, cheia de sabedoria, cheia de potencialidades, cheia de orientação em relação ao mundo e principalmente em relação ao nosso próximo passo, em relação à nossa direção, né? Quando a gente começa a prestar atenção nessa instância, a gente começa então a navegar a partir de um lugar de muito mais informação. Se a gente pensar que quanto mais informação você tem, melhor você se direciona, melhor você sabe de que ponto que você está e para onde você quer ir, parece ser uma boa coisa a gente levar a atenção para essa instância, que inclua essa instância e que a gente não fique privilegiando apenas uma forma de perceber, uma forma de compreender a nossa questão, a nossa direção, aquilo que queremos, aquilo que escolhemos, como escolhemos. Então, a focalização é uma ferramenta terapêutica desenvolvida pelo Eugene Gendlin, que foi um filósofo americano, que desenvolveu uma pesquisa de larga escala, com o intuito de compreender qual é o fator determinante para um processo de mudança acontecer. Essa pesquisa demonstrou qual era a diferença que fazia a diferença, e essa diferença é ser capaz de entrar em contato com essa instância subjetiva implícita em nós, percebida no nosso corpo. E essa sensação, essa senso-percepção que está presente no nosso corpo, em cada ser humano, cada organismo vivo, é uma senso-percepção que não é a sua emoção, que não é a sua questão, mas é um senso a respeito disso. E quando a gente leva a atenção para esse lugar, para essa instância, um mundo de possibilidades surge, tanto de apaziguamento, porque aquilo em nós que está se sentindo bloqueado, apertado, limitado, em guerra, passa a se transformar a partir dessa escuta, a partir dessa habilidade, quanto nós passamos também a ter muito mais clareza e sabedoria em relação ao caminho que estamos tomando, em relação à direção que queremos dar para a nossa vida, em relação a qualquer coisa que realmente seja significativa e importante para cada um de nós. A focalização tem um movimento muito forte no mundo, uma comunidade com mais de 1 milhão de participantes, muito forte aqui na América do Sul, principalmente na Argentina, e em relação ao Brasil ainda é pouco conhecida. Então, uma das minhas tarefas é trazer essa ferramenta, além de eu acreditar que é a ferramenta, que do mesmo jeito que o Eugene buscou qual é a diferença, que faz a diferença, eu venho buscando qual é a técnica
que possibilita a ferramenta ser mais potente, né? Que possibilita nós, como profissionais dessa área, realmente ser mais potentes. E, na minha vivência dentro dessa carreira, a focalização está nesse lugar, em especial a focalização do relacionamento interior, que é um desdobramento da focalização do Dr. Eugene, que foi desenvolvida pela Anne Weiser Cornell e pela Barbara McGavin. Essa ferramenta tem essa potência não só de gerar muito mais possibilidades para os nossos clientes, mas ela também tem essa característica de possibilitar para nós uma ferramenta em tempo real, uma habilidade em tempo real do nosso dia a dia, uma prática real que vai dar esse lugar de assento para nós que trabalhamos nessa área, esse lugar de, nossa, é possível estar comigo, é possível trazer paz para a minha guerra interna, é possível compreender o que eu estou sentindo, é possível a minha mente e o meu corpo entrarem numa comunicação fluida, é possível estar com o que quer que seja que eu estou vivendo e estar com o meu cliente. Então, a focalização, ela traz essa potência para nós que trabalhamos com pessoas, porque ela nos dá um processo claro, estruturado, de como fazer isso. Porque a gente pode falar muitas vezes, você precisa ouvir sua intuição, o seu coração, que nome que se queira dar para ouvir outras instâncias além apenas da nossa razão. Ok, isso pode ser muito bonito. Agora, como eu faço isso? Quais são os passos que eu preciso dar? Quais são os treinos de habilidade? Quais são as etapas que eu preciso atravessar para que eu saia dessa instância de viver com uma guerra interna para uma instância onde eu consigo compreender o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, né, se transformar e, em especial, conhecer esse centro de direção em mim que me orienta de maneira mais clara e precisa na vida. Como eu faço isso? E a focalização é o processo, é o método para esse resultado, para essa vivência. E é por isso que eu acho que ela faz tanta diferença na vida de um profissional da área de desenvolvimento humano, na verdade, na vida de qualquer ser humano, mas em especial para o profissional da área do desenvolvimento humano. Por quê? Porque nós, da área do desenvolvimento humano, precisamos ter essa relação clara e eficiente com o nosso mundo interno, porque ela é um dos requisitos para sermos bons profissionais, profissionais eficientes no trabalho com o outro, né? Então, isso é uma exigência do nosso trabalho, né? Ser capaz de dar conta do nosso mundo interno de uma maneira gentil, amorosa, acolhedora, de uma maneira integrativa, e assim a gente possa levar essa qualidade para o contato com o outro. E aí, oferecer para o outro, através da técnica, da habilidade que você escolheu seguir, esses aprendizados também, para que essa pessoa consiga fazer as navegações e aprender a lidar com as instâncias subjetivas dela, com as suas emoções, com as suas questões, aprender a desenvolver um relacionamento consigo mesmo mais íntimo, mais claro, mais aberto, mais gostoso, ser gostoso estar consigo mesmo, ser gostoso realmente ser você mesmo, né? E estar comprometido com o seu próximo passo, com o seu próximo passo de desenvolvimento, de sonho, de transformação, seja lá qual a direção que faça sentido para você na sua vida agora. Então, tudo isso envolve focalização, né? Então, quando você ouvir esse nome agora, já não podemos avançar que é um treino de habilidade, é um método, é uma técnica que realmente possibilita a gente compreender todo esse mundo interno que a todo tempo nós estamos ingressados, a todo tempo a gente está ouvindo a nossa cabeça falar, a todo tempo tem emoções acontecendo e tem mais, e tem além, tem percepções além da nossa emoção, além do nosso sentir, além do que a gente pensa, tem um mundo de informação em nós. Então é poder realmente começar a compreender esse idioma, né? Essa maneira que esse mundo interno fala, que é diferente da maneira como essa instância aqui fala. Então é um treino de habilidade, né? Que é um regresso para o nosso corpo,
é um retomar contato, onde mente e corpo é uma coisa só e não exista essa divisão. Não exista ou esse ou aquele, porque nós somos esse organismo integral, não faz sentido essa divisão. Não faz sentido separarmos essas duas instâncias. Nós precisamos aprender o funcionamento que envolve essas instâncias todas que nós carregamos em nós. Isso realmente faz diferença na nossa existência. Para completar essa reflexão, né, que eu venho buscando trazer aos poucos, porque não é muito conhecido ainda no Brasil. Quando eu conheci e aprendi foi com uma americana, minha formação é com uma americana, que é a Anne Weiser Cornell. Quando eu venho com essa proposta e com essa possibilidade, eu venho buscando inserir os conteúdos e as habilidades aos poucos, porque eu sei que a focalização, ela nos traz um mindset, ela nos traz um jeito de compreender as coisas que é diferente do que a gente está acostumado. Então, todos esses atributos de autoaceitação, de escuta ativa, de gentileza, de ser o espaço em relação a algo em você, de desidentificação, de estar com algo em você em vez de estar fusionado com a emoção, com a dor ou com a questão, e até outras escolas que trazem esses atributos e esses elementos, essas metáforas, ela tem o intuito de ir construindo a compreensão desse mindset, dessa visão. Uma visão de um autocuidado e de uma parceria consigo mesma muito potente, muito transformadora em todos os níveis da vida, né? Ser o seu melhor amigo, ter uma existência que você não fica pegando no seu pé com uma crítica severa o tempo todo, mais entendimento em relação a quem você é, onde você está e para onde você quer ir, mais ferramenta, recursos e habilidades de comunicação e interação, né? E realmente aprender como estar consigo mesmo, com a sua sabedoria interior e com os poços de sabedoria que habitam você e o seu corpo, e ser capaz de estar com o outro, na relação com o outro, né? Não se perder de si na relação com o outro e nem se fechar em si mesmo, fugindo da relação com o outro, como estar em si mesmo, estar no mundo. Todas essas coisas são possíveis quando a gente vai fazendo essa integração e vai se tornando essa vivência corpo-mente, né? Vai realmente abrindo espaço para ser esse funcionamento mais completo. E foi isso que me encantou na focalização, encontrar esse diálogo, encontrar esse caminho de compreensão, encontrar essa escuta gentil, encontrar essa abertura para ser quem eu sou, para compreender o que o meu mundo interno traz, o que o meu corpo traz. E me encantou também existir um processo baseado em pesquisa, né, baseado em ciência, baseada em resultado, baseada em habilidades humanas, baseado em encontrar no nosso potencial humano tanto mais o que não viemos acessando nos últimos tempos. Quando a gente olha que a focalização ela é baseada em pesquisa, o Dr. Eugene recebeu 5 prêmios da Associação Americana de Psicologia pela contribuição que ele trouxe para esse processo e tudo o que se desenvolveu a partir disso e em quantas instâncias a focalização hoje é utilizada, né? Não, fica difícil desver, né? Fica difícil fechar os olhos para o que é isso? Como eu faço isso? Como eu posso aprender essa qualidade de trazer para minha existência como ser humano mais recursos para lidar com os desafios de ser humano, de ter emoções, de ter pensamentos, de ter sensações, de ter sentimentos, de ter tudo isso ao mesmo tempo, de ter conflitos, de ter dúvidas, de ter dores, de ter traumas, de ter perdas, de ter frustrações, de ter sonhos, lidar com tudo isso e me sentir ok, me sentir relaxado, me sentir disponível para a vida,
permitindo estar em contato com uma sintonia de um pulso vital que me leva em direção ao que realmente faz sentido para mim, né? Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo. Essa é uma premissa do Dr. Eugene Gendlin. Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo, né? Então, uma semente sabe qual é o próximo passo dela, né? Um nenenzinho sabe qual é o seu próximo passo. Se você inspira, o próximo passo é expirar. Existe sempre essa prontidão de próximo passo. E quanto mais a gente entra em sintonia com esse próximo passo, que existe em cada um de nós, organismos vivos, corporificados, corpo-mente, numa instância só, a nossa vida realmente ganha muito mais cores, muito mais possibilidades, muitos mais recursos e muito mais bem-estar em todos os níveis, né? Muito mais saúde, muito mais clareza, que é o que a gente precisa, não é mesmo? A gente fica correndo aí às vezes atrás dos sonhos, e quantos sonhos são realizados e a gente ainda está deprimido, ou está ansioso, ou está estressado, ou está brigando com o filho, está brigando com a mãe, está brigando com o marido, está brigando com todo mundo, está com raiva, está rancoroso, está um monte de coisa, e a gente continua correndo atrás dos objetivos externos. Os objetivos externos, claro, são importantes. Agora, o que vai realmente trazer essa qualidade de estar bem consigo mesmo é aprender a acessar essas habilidades, esses poços de sabedoria, essa orientação interna que todos nós temos, esse corpo que sabe o próximo passo, que tem direção e sim, muita potência para colocar no mundo, muita coisa boa para trazer aí na vivência como ser humano. Acredito que com essa aula aqui a gente consiga trazer uma boa introdução sobre a focalização, sobre sobre esse grande método, sobre essas possibilidades que ela nos abre, essas portas que ela nos abre, para mim significa aprender um idioma, né? Quando você aprende um idioma, um universo se abre para você de informação. Quando a gente aprende o idioma do mundo interno, o universo abre de dentro de você para você, né? Lá de dentro você começa a compreender. E isso é muito legal, porque é um encontro com você, um encontro com a sua história, uma relação íntima aí com tudo que você é. E pode parecer estranho achar, como assim, eu não sei? Pois é, a gente tem muitas instâncias e a gente tem um montão de coisa para aprender sobre nós mesmos. E a focalização é um grande caminho. E se ficou alguma dúvida, quer saber mais, continua acompanhando aqui. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, deixa seu comentário, me manda a sua dúvida. Eu amo falar de focalização e eu vou cada vez mais aqui trazer essas aulas mais completas, mais aprofundadas, buscando nuances de cada um desses pontos que eu trouxe, aprofundando cada vez mais, contribuindo com a sua jornada e com o teu trabalho com os teus clientes. Então, curte, comenta, compartilha e até a próxima.